Fala pessoal, estamos começando o segundo episódio da Maratona Podify na Festa da Uva. Eu sou o Marcos Neves e de novo eu tenho o prazer de ter ao meu lado Dino Fernandes, a segunda vez agora. Vamos, Dino! Bora! Agora a gente pegou o jeito, maratona, todos os dias. São 7 dias. Sem exceção, abriu a Festa da Uva, a gente vai estar aqui. Fazendo muito podcast, muito papo legal. E hoje a gente tem duas mentes brilhantes nesse segundo episódio, né? E esse papo vai ser legal porque vai me dar fome, eu tenho certeza. Preparem o estômago aí, pessoal. Quem que tá com a gente, Dino? Giuliano Gasparini. E ela vai me corrigir, mas Silvia. Direto da Associação Italiana Vinhedense. Gente, um prazer ter vocês aqui. Se apresentem, por favor. Piacere, prazer, Giuliano Gasparini, presidente da Associação Italiana Vinhedense. Eu sou a Silvia Prado, sou diretora artística do Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro, La Bella Tarantella. La Bella Tarantella. Eu tô só na dúvida, a gente vai fazer a entrevista em português ou vai parlare? Parlando? Parlare, é que Parlare. olha assim, ó, italiano. Por que italiano fala O italiano, tanto com a mão? se você sabe como é que você deixa um italiano quieto? Se amarra os braços e a mão dele. Não fala mais nada. Então você viu, eu tô aqui, outro tá dando tchau, outro, eu falei, a gente é assim mesmo. Mas Giuliano, uma pergunta muito... Vou parar de fazer isso que o povo vai falar. Quem esse cabeçudo? Que time você torce? Parmeira. Três palmeirense? É lógico. Óbvio! Olha, Eu na aprendi de Associação berço. Italiana nós temos as divisões, né? Tem os palmeirenses, os corintianos e os são paulinos. Mas os palmeirenses são a E maioria. o Santista, pô? Já o Santista, Oh, tem os cuidado idosos lá, com o o pessoal Santista. Santista lá, a torcida do Santos. Mano, olha que Tô ferrado, bacana. três palmeirenses do meu lado hoje. E antes de a gente entrar no ar, eu tava perguntando pra ele se tem aula de italiano lá. Ele falou que tem as turmas, né? Tem, Como temos- que começou? Você falou que é a quarta geração? Não, peraí. Quarta Você turma vai falar da de italiano. turma, são 4 turmas de italiano hoje, né, das aulas de italiano. Nós recomeçamos após a pandemia Uhum. e agora nós estamos fizemos uma parceria com a Prefeitura de Vinhedo para que usássemos, né, o Memorial do Imigrante Italiano Tuto Gasparini, que leva o nome do meu pai, para que a gente fizesse os eventos, os festivais gastronômicos, o festival italiano, os demais festivais que vão agora decorrer no ano, que vai ter em Vinhedo. E aí, depois da pandemia, a gente fazia na sede administrativa. E agora a gente faz na torre, que é cedida, que é a sede cultural, que é no Memorial do Imigrante. Temos 4 turmas e 76 pessoas na fila de espera ainda, que a gente está vendo como é que vai fazer, porque foi um Caramba. sucesso. E a gente agora está programando outras aulas para quem está assistindo a gente, ouvindo. Fiquem tranquilos que vai ter mais aula de italiano aí. Que show. E hoje, a Associação Italiana Vinhedense. Eu sou, você conhecer, pelo menos eu sou de Vinhedo, não tinha ouvido falar ainda, muito prazer. E eu queria entender o que hoje a associação faz dentro da cidade de Vinhedo, o que vocês proporcionam para a população vinhedense. Eu tenho certeza que muita gente está assistindo a gente agora também não conheça. Vocês, por favor, falem um pouquinho da associação. Quer falar alguma coisa, Silvia? A Silvia, na verdade, ela é a nossa diretora cultural, né, da parte artística da Associação Italiana, tem expertise no que vai falar depois na questão da dança, do folclore. Da Na tradição. questão histórica, eu tenho propriedade porque nasci dentro da Associação Italiana, eu sou a 4ª geração dentro da Associação Italiana, fundada lá pelo meu bisavô, né, junto com mais 36 italianos que chegaram em Vinhedo, é uma longa história, eu vou tentar Que era resumir. Rocinha Que ainda? era a Rocinha, e esses italianos não tinham recursos, não tinham para moradia, não tinha recursos para medicamento, não tinha para médico, era só em Jundiaí ou em Campinas. E eles então fundaram a Società Mutuo Soccorso Regina Margherita, que é uma sociedade de mútuo socorro. Rainha, Regina é rainha em italiano, Margherita em homenagem à rainha na época, Margherita, depois que transformou em república na década de 50, a República Italiana, mas antes era um império, um reinado. Então aí os italianos fizeram essa homenagem e o que eles ganhavam, eles guardavam para que os demais que viessem da Itália ou eles mesmos que precisassem de médico ou de medicamento, eles conseguiam contribuir. Então ninguém passava fome, ninguém passava por doença sem ter o tratamento, né, pela Associação Italiana. Mas ela foi crescendo, ajudou na construção da Paróquia Sant'Anna, fez a Praça Sant'Anna, que é a antiga, né, com coreto, ajudou na construção da Santa Casa, ajudou na primeira festa, segunda, terceira, quarta, quinta festa da uva,
Quando Vinhedo se emancipou, a sede da Câmara Municipal, Vinhedo não tinha dinheiro, começou como município em 1949, não tinha recurso, a Associação Italiana cedeu o espaço para que acontecesse as sessões da Câmara por 5 anos. Inclusive, essa mesma mesa que está lá, emprestada para a Câmara, é a que a gente usa para as reuniões. Está lá até hoje. Uma mesa de 1938 intacta, magnífica. E ainda usa reunião, tudo. Tudo. A associação tem coisa que, por tem exemplo... 120 anos. É patrimônio que não pode mexer dentro da associação? Não é que tem patrimônios históricos. Nós temos o livro d'Ouro, que é o livro de ouro das primeiras famílias que contribuíram para que se formasse a Associação Italiana. É o livro de 5 de junho de 1902, está guardado lá. 1902. Está guardado lá. Caraca. Nós temos também os livros caixas, livros atas, escrituras da cidade. E tem também uma coisa interessante, que é o livro dos filmes do cinema, do primeiro cinema de Vinhedo, que foi montado em 1937. E era da Associação Vinhedo Italiana. Já teve cinema? Teve. Aonde você vê hoje a Drogazil, no centro de Vinhedo, se você vê da praça, o formato é Art Deco, que se for ver, era o cinema, eram as linhas do cinema, é o cinema ainda, só aproveitaram e fizeram a reforma, tá lá, ó, o mesmo prédio tá lá ainda. Então que época foi o cinema de Vinhedo? Cinema foi de 1938 até 42, depois da guerra teve que fechar, né, porque os italianos também foram perseguidos, etc e tal. Isso era a Primeira Guerra Mundial ainda, Segunda Guerra Mundial. Aí, depois que recomeçou, os italianos, né, a associação vendeu para o seu Aurélio Nero, e ele, que é de Louveira, e ele assumiu, ele montou em Louveira o Cine Progresso e deu continuidade ao cinema até 1978. Que legal. E a associação sempre foi para abraçar esses imigrantes chegando em Vinhedo? Então, a associação, ela sempre abraçou os imigrantes e auxiliou os imigrantes. Até chegou um momento que ela tinha tanto recurso que ela ajudou na construção do hospital, na nova matriz Santana, no início do Rocinense, né, do Clube Rocinense, aí separou, porque os italianos não tinham um balneário para jogar, então criou-se o Rocinense, que era ligado à Associação Italiana. Depois de 8 anos, o Rocinense virou o clube que é hoje, independente. Então ela sempre auxiliou na Festa da Uva, nos eventos. Na questão atual, hoje ela tem plano de saúde, plano odontológico, aulas de italiano, viagens, jantares, serviços consulares, né? A ideia nossa, inclusive, o cônsul... Quem quiser, paga uma taxa mensal? Como que uma funciona? taxa mensal, o individual é R$65 e o casal paga R$90. Você tem vários benefícios, tem desconto em quase 60 lojas, estabelecimentos comerciais, restaurantes da cidade. Show. Vamos para a cultura um pouquinho, Dino? Bora. Já que a gente vai entrar na cultura, deixa eu perguntar, Giuliano, como está meu italiano? Escuta. Lascia il lido e mare infido, al sol caldo nell'occhiero, e pur... Não lembro o resto. Bravo! Silvia, como que funciona essa parte da cultura dentro da associação? O que você faz? Como que é a sua função aí dentro? E também, emendando uma outra pergunta, é um cargo remunerado? Como que funciona também o trabalho? Cargo de coração? É de coração? Remunerado? Aliás, todos que estão da diretoria, nossa diretoria, eu e nossa são todos voluntários, tá? Todos voluntários? Todos voluntários. Então você tem um outro trabalho. Tenho. Fala um pouquinho mais perto, senão o pessoal não vai te ouvir. Tenho uma outra profissão. Ah, legal. Na verdade, assim, eu sou bailarina formada, né? Eu vim de São Paulo, eu cheguei aqui em Vinhedo em 2013, também não conhecia a associação, né? E eu cheguei bem na época da Festa da Uva já. Então você tá no seu habitat aqui. Estou no meu habitat. Trabalhei na prefeitura por 8 anos e nesse trabalho, no primeiro ano já me colocaram para poder, monta aí uma tarantela. E o grupo, na verdade, ele fazia parte da prefeitura, né? Eu ainda não conhecia a associação. Então, eu já trabalhava nas festas, fazendo a tarantela pela prefeitura. O ano passado, eu sou filha de imigrantes, sou neta de imigrantes italianos. Que legal. Né? E, muito por acaso, eu fui convidada para fazer um jantar italiano do qual era da associação. E foi indicação de um, de outro e de outro que eu conheci o Juliano, e daí, que nem diz minha mãe... O Giuliano, e que nem diz minha mãe, o santo bateu. E nunca mais. E só veio as ideias. Hoje eu sou pesquisadora de danças tradicionais italianas. Tá tirando sarro da gente como aí, ó. Como que conversa com o podcast?
Todo mundo, pessoal, muito. E carinho eu já pela tinha esse associação. grupo, né? Eu já tinha o grupo Olha, de ô, Marcos, tarantela. Desculpa, Marco, eu sou assim. Imagina, eu não é tenho- italiano. Beatriz, a minha esposa, ela reclama bastante que eu não tenho protocolo. Então, Podcast o ao Edson, vivo. esse aqui, ó, o Edson é um grande parceiro da Vem Germânia. cá, Edson. Vem cá, por favor, Mostra, querido. mostra aqui. Parceiros da Germânia. Esse aqui, ó, é um parceiro da Associação Italiana Eternos agora. Edson, dá um oi pro pessoal no Sério. microfone, o pessoal te ouvir. E fala um Olá, pouquinho pessoal, de você. Boa noite, tudo bem? A Germânia é uma grande parceira de todos os eventos da Associação Italiana. É fantástico. O cara tá trazendo mais um pouquinho de parceiro. Traz um chopp da Germânia pra gente, Edson. Ô, Edson. Ô, Edson. Grazie mille. Ô, Giuliano, consegue um chopp aqui pra gente? Vai, manda um chopp da Edson, um chopp Germânia. ao vivo, Edson. Vai lá vivo. buscar o chopp lá com o Edson lá. Vai lá. Vai lá, Giuliano. Edson, o próximo podcast vai ser com você, viu, querido? Beleza. Olha, Ó, quem Silvia. sabe pode ouvir. Continua pra gente, por favor, falando da cultura. Então, e como que é? daí a gente se encontrou, na verdade, eu já trabalhava com tarantela, eu já fazia essa pesquisa de danças tradicionais. Valeu, pessoal. E Edson, você vai vir um podcast aqui, hein? falar de Fechou? cerveja. Fala muito da Germânia, de cerveja, quero saber tudo. Combinado, Edson? Um abraço, obrigado. Edson. E daí a traz nosso gente chopp. abraçou essa causa, eu digo abraçar assim, né? A gente decidiu fazer esse resgate, a associação não tinha grupo de danças tradicionais, né? Eu falei, então vamos lá, então vamos fazer isso acontecer, né? E o grupo cresceu, hoje são 20 bailarinas, 3 homens e 17 meninas. São alunas dela e também São associados, filhos de associados, eu tenho uma associados. escola de dança aqui em Vinhedo, Qual que é o nome? né? É? CASP, CASP, Centro Centro. Artístico Silvia Prado. E as meninas vão dançar aqui na Festa da Vão Uva, né? dançar, nós estamos todos os dias. Que demais. Todos os dias, a partir das 10 horas da manhã até as 6 da tarde. Inclusive, a Pisa da Uva, a encenação é realizada pelo nosso grupo também, o grupo de teatro. Então vai ser bem aqui na portinha de vocês, dá para vocês assistirem, tudo bonitinho. amanhã. A Pisa da parada Uva, Vai é fazer podcast que assistir na A Pisa gente- da Uva. Eu Vai. acho, verdade. Ela sai em gente faz a- podcast a gente cheio faz de uva e vem tudo pra cá. Você vai faz a adorar pisa, depois o cheiro que vai tem ficar o aqui, tombo cara. também, né? O tombo O aqui tombo embaixo, da a gente faz polenta, o tombo primeiro da nós vamos polenta. ter o primeiro tombo da polenta na Festa da Uva, é uma atração fantástica, Pisa da Uva, parada italiana, as danças folclóricas do CASP, Associação Italiana, que é o grupo La Bella Tarantella. Vocês têm coral lá? Então, Ainda coral ainda não. não, mas está já A gente no- está na mão da organizando, Silvia. tá na mão da Silvia. A gente Tem a aos maestrina, pouquinhos, Dina. Pega daí É na a Dina, boca, maestrina. tem ele sabia que ele é maestro? Eu não Ah, sou é? maestro, eu sou um mero preparador vocal. É a mesma coisa. Mas tem a Dina é maestrina. Olha lá, Não, a foto, você olha lá a é. foto. Ao vivo, vamos tirar uma foto ao vivo, vai. Oh. Aí, obrigado. E daí agora também a gente está formando um grupo de teatro para demais. trabalhar. E tudo isso com a Grupo de população de Um grupo de Vinhedo teatro, participando a disso tudo. gente. Isso. É todo mundo aqui, artistas de Vinhedo, filiados da associação. O intuito é que pro próximo semestre a gente abra algumas turmas. A gente fala que é o Quem não é Piccolo. filiado pode participar? Pode. Você querendo saber mais da cultura italiana e participar desse universo, porque não é só saber dançar tarantela, né? Eu faço muitos estudos, inclusive estou estudando num colégio, numa escola especializada em Pisica, Itamuriata, toda segunda-feira online, direto lá da Itália. Caramba. Não é brincadeira. Sabia que a nossa última convidada chama Vitália aqui? E é o nome mas dela. tem A tudo a mãe ver, né? amava a Itália, Tudo né? bem. Se você chega em Vinhedo, é bandeira da Itália, é o portal estilo toscano italiano. E detalhe que tem assim, tudo. meu pai, eu sou filha de músico, meu Sim. pai é italiano, né? Então Uhum. todo dia tinha que tocar uma tarantela e um tango em casa, porque meu pai, a mãe dele era argentina. Olha. E daí eu não dançava tarantela em casa. Eu vim começar a dançar tarantela quando eu cheguei em Vinhedo, sabendo da cultura, mas quando eu cheguei em Vinhedo. Então eu decidi fazer isso como se fosse uma homenagem ao meu pai também, né? Porque ele me cobrava lá na infância, eu não fazia, só fazia balé clássico, né? Só dançava balé. E acabou que hoje é uma paixão. Se tornou uma profissão também. E me tornou uma profissão. Legal. E agora pro segundo semestre eu tô querendo. O Juliano vai ficar doido, né? E eu tô ficando doida com esse negócio aqui também. Eu tô querendo abrir uma turma de piccolo, O quê? É. de bambino. O que é isso, Piccolo? Pra crianças. Os pais que estiverem assistindo, também explica como faz pra colocar os filhos pra dançar com você, Silvia.
A gente tá abrindo matrícula agora pro finalzinho do primeiro semestre. E aonde acha essas matrículas? A minha escola fica na Avenida Independência, 5215, é o CASP. Fica próximo ao Ceprovi, a gente é quase vizinho lá do Ceprovi. E a gente está com matrículas abertas, você pode fazer uma aula experimental, a gente tem balé, sapateado, jazz, contemporâneo, teatro e hip hop nós também temos. Mas agora para o segundo semestre eu estou querendo formar um grupinho de tarantela de crianças de 6 a 10 anos. Dino, seus filhos. Meu filhinho é pequenininho, tem 2 anos e meio ainda. Mas já 2 bate anos e meio. pandeiro? Não, ele toca bateria, ele é apaixonado por bateria. Então Bandeira, tá então, Mais 2 anos e meio. É o negócio é a fácil. bateria. Ele é uma bateria, já fica assim. Já tem Mas, uma criança. E um de Mas 11 é legal, meses. assim, o nosso grupo é um grupo de 20, eu não falo que é adolescentes, né? De crianças de 10 a 24 anos. Normalmente, quando você vê grupo de danças tradicionais, são todos mais velhos. Né? Então, quando a gente chega com uma molecada dançando e sabendo que tipo de coreografia, que estilo que é, de que região vem, é um orgulho. Então, a gente está querendo que perdure essa tradição nas demais. crianças também. Você sabe que a minha esposa, ela é neta. O sobrenome é Roder Ferrari. Bora, mas ela tem. Ela tem dinheiro. Ela tem escuderia, então. Não, tem o nome Ferrari, mas, Escuderia é forte? Ferrari. mas eu falo que ela casou mal. Porra, Ferrari! É mal o quê? Escuderia! Tá tudo junto. O sobrenome é Roder Ferrari, da Caramba, família dela, então. né? Eu conheci o avô dela, Arruma que, Ferrari pra que gente, morreu Dino, há não pouco chope. tempo atrás. Eu acho que ele tava com 98 anos, eu acho. Quantos tem italiano vivo ainda aqui? Não, ou descendentes, assim? você que acompanha? Temos italianos, sim, que nasceram na Itália, ainda tá com Ainda tá aqui. E 93, quando esses 96. italianos veem a dimensão que chegou vindo, né? Que acho que pós-pandemia também foi um boom na cidade muito grande, né? Não, Vinhedo Eles se sempre assustam? teve. Ou não, eles Vinhedo gostam? sempre tem um crescimento, né? Sempre se desenvolveu. Mas se você pegar fotos de vinhedos de 50, 60 anos, você vai ver muitos vinhedos, você vai ver os parreirais, né? Tem Hoje já muito pouco. aonde nós estamos aqui, o Parque Municipal, Jardim Itália, passando o portal, onde tem a Franho ali para baixo, até a Santa Casa, da Santa Casa, atrás da Santa Casa, até 1985, 86, não se desenvolvia aqui. Ainda tinha plantações de uva das famílias Ferragutti, Trevisan, né? Tem até um episódio que falam que procuraram o prefeito da Franho, né? O seu Francisco Rittner, quando veio instalar a Franho aqui, na década de 60, ele foi falar com o seu Antônio Elias, que era o prefeito, e o Antônio Elias, a prefeitura na época não tinha tudo aquilo, era só casa, ele abriu a porta dos fundos, isso quem conta é o João. Ele abriu a porta dos fundos da prefeitura, falou, onde eu posso construir uma fábrica aqui para não fazer, para ninguém reclamar de barulho? Ele falou, lá naqueles parreirais, os televisores estão vendendo, que é aqui, ó, onde tá a Franho, no portal. Pode ir lá construir que a cidade jamais vai chegar até lá. Olha. Essa é a Caramba. história com o João Canto. E hoje, Não, ele deu pra capela, eu- pro distrito. O Juliano, Passou em ele é um Anguera. verdadeiro historiador, né? Você Não, senta eu com ele, não você conhece sei. Você, Vinhedo o José de ponta a Gasparini, que foi ponta. prefeito, é o que seu? O Zé é meu primo de segundo grau, ele é primo de primeiro do meu E pai. quando junta a família Gasparini, Natal, por exemplo, Nós- quantas pessoas juntam? Não, É duas fazendas. Não, mas é que assim, É nós germinado. duas fizemos fazendas. Como que uma... funciona? nós Gasparini é fizemos famoso uma- aqui. Fizemos uma reunião dos Gasparini, nós juntamos 280 e poucos Gasparini, assim, da região toda, não é só de Vinhedo. Mas não é, são todos, tipo assim, próximos seus. Não são não, tem a raiz, porque do meu avô, por exemplo, do meu avô eram 9 irmãos, as famílias eram grandes italianas, 12, 15, 14, 9, então você imagina de 9 o que sai, né? Até a gente estava comentando, né? A gente fez a gagliata de Gasparini, gagliata é o churrasco, né? Mas churrasco... Por que italiano não faz churrasco? Por quê? Porque o macarrão escorrega pela grelha. Por piada de italiano aqui, vai um monte, né? Mas... Foi bom. Ué, Meu, eu vou fazer 44 anos. Dia 3 de abril. Vou fazer 44 anos. Eu lembro de vários vinhedos, assim, cara. Eu mesmo criança, eu era vinhedo que você ia na 9 de julho, você conhecia mas todo mundo. Você de que bairro de Vinhedo? Capela. Eu vi a capela começar. Capela, você sabe, né? Capela, ela deu um boom também na década de final de 80 para 90, né?
E o que a gente gosta da Capela? A Capela também tem as famílias raízes lá, né? Tem, que eu estudei começaram, com... né? Então, a família Von Zuben, Von Zuben. certo? Carmo, a Sudário, Dona Aurora. Quem que não foi na Dona Aurora, né? Eu fui benzido Assim, pela pode- Dona Aurora. Todo mundo, eu também. Até o Silvio Santos veio aqui. Silvio Santos, Quercia, tudo que era gente famosa vinha pra Dona É. Aurora. Então a Capela tem uma história fantástica, né? É um bairro de Vinhedo, que na verdade é o maior bairro hoje Sim. de Vinhedo. E assim, o que a gente sabia era só da ponte de Anguera. Passou da ponte lá era a Capela, né? Que era o único caminho que tinha naquela época, né? Então, quanto que a Capela se desenvolveu também, né? É gostoso porque assim, até a gente brincava. Quem era da Capela, a gente já chamava, ô Capela, vem aqui. Quem era da Cara, Nova mas a Vinhedo, que Capela era a cresceu antiga muito Cotai, ô rápido. Cotai, vem aqui, que não é mais Cotai. Era, ficou mais era, ou menos. era determinado pelo bairro. Pelo bairro. Era Mas determinado cresceu por muito bairro. rápido a Capela, cara. Eu olho assim, eu sei, o mapa é diferente. Onde tem o campo, não tinha aquela rua da rodoviária, não existia aquela... Mudou Não, muito, você muito. só tinha aquele miolo, até a É, Franco não, Montoro ali, mudou depois do resto, que foi crescendo, Jardim Bela Vista, tudo foi... né? Você sabe que eu sou campeão municipal pelo Rocinense em 1993, né? Eu era reserva. Mas eu fui campeão, Mas tenho a tem a medalha até hoje. Você sabe que naquela época a gente fala do Rociense, né? O Rociense é um baita de um clube tradicional. Então quem não tinha grana ia pro Santana. O Santana, eu fui do Santana. Nunca fui do Rociense. Mesmo sendo Santana. da Associação Italiana, era isso aí. Eu ficava com a turma da Barra Funda, a turma do centro. Aliás, uma curiosidade bacana, voltando rapidinho a falar do idioma, eu escuto muito, apesar de não falar italiano, eu escuto muito música italiana, né? Eu era aquele cara que eu decorei o disco do Renato Russo, que eu sou barítono, então eu decorei o Renato Russo e tal. Mas o plural no italiano não coloca o S, não é isso? Aí você pega o pessoal mais antigo, eles vão falar, então eles falam as casas. Ele tem costume de não falar quando vai falar português, É. falar. E eu não sabia, quando eu fui trabalhar em São Paulo, que eu perdi trabalho pelo sotaque no começo, eu tive que Fora melhorar a muito. porta. Eu percebia que o pessoal do interior, quando não falava plural, devido à imigração, né? O pessoal italiano ia falando e não fala. Curiosidades no O podcast. Podify também é curiosidade, é cultura. Também é cultura. Ô Silvia, falando um pouquinho mais de cultura, pensando, você falou que chegou em Vinhedo numa festa da uva. Você lembra, mas que ano? 2014. Ah, não faz tanto tempo. Não faz 9 tanto anos. tempo. Eu sou novinha de Vinhedo. Aprendi um pouco mais aqui agora. E a associação te trouxe que sentimento por Vinhedo? Hoje, o que Vinhedo é a sua vida? Faz minha parte casa, da sua né? vida? É minha casa, eu não volto pra São Paulo. Não se imagina mais voltando pra capital? Jamais. E ama a cidade? Eu falo que Vinhedo me adotou. Eu vim pra cá obrigada. Eu não vim porque eu quis. Eu trabalhava numa instituição, trabalhei no SESI 14 anos, com dança também, e eles me transferiram pra cá pra trabalhar no SESI de Vinhedo. Ó, você vai, se você não for, você vai ser mandado embora. Porque era um projeto... Era muita opção pra você, Era né? muita opção. Era muita opção. Depois de 14 anos, fala assim, então eu vou, né? Vou lá ver qual é dessa Vinhedo, né? E daí, cheguei aqui, aí logo na sequência, 6 meses depois, eu entrei na prefeitura como arte educadora em dança e já fui conhecendo as pessoas, já fui me envolvendo, porque Vinhedo é uma cidade extremamente cultural. Eu acho que é uma cidade muito acolhedora. Muito gente. acolhedora. Ela é Sempre foi. extremamente cultural. Então é A assim, Vinhedo eu me aceita senti, as pessoas. exato, eu me senti abraçada. Ajuda no desenvolvimento. Então eu fui conhecendo pessoas, as pessoas, ó, entra aqui, faz isso, faz aquilo, me abraçou mesmo. Cultura em Vinhedo, eu sou muito fã, porque assim, eu comecei a fazer teatro no Festevi, quando começou, não era nem lá no teatro municipal, era no centro de convivência. E eu lembro de você no Espaço Cultural, porque eu conheci a minha esposa em 2014. Ela era aluna do Espaço Cultural. Foi onde Eu entrei. tinha acabado de pedir E você demissão me falou isso. do Beto Eu Carreiro. Eu saí do Beto Carreiro, cheguei em Vinhedo, fui passar lá pra dar um oi pra Lili, que era minha amiga, que trabalhou comigo lá no Hopi Hari. Aí eu fui dar um oi, aí e foi uma época que eu tinha abandonado a arte, não queria, tava decidida a não fazer mais nada. E aí a minha esposa ia dançar no festival do final de ano e eu comecei a dançar e já casamos e temos 2 filhos. De 2014 pra cá? Pera, de 2014 Ele pra resumiu isso. 2014, ele já resumiu casou, em cá? Eu estou com um de 17, que é Putz, de 2005. Tô pensando no segundo. Você vai ter ou não? Temos viu? 2. Não, Tem coisa de italiano lá, Isso é o Marco pandemia, Tamano. mano. Na pandemia não tinha muito o que fazer, teve 2 filhos. E minha mulher deixou o Gente, Rodé. todo mundo. É que vocês não estão vendo aqui na câmera, mas todo mundo que passa aqui no nosso podcast, aqui na Festa da Uva, ele é inteiro de vidro.
Então todo mundo passa, assiste aqui, vem dando oi pro pessoal da associação. Ó, Carinho é grande por vocês, hein, da ó, cidade. Amém. Juliano, e a minha esposa colocou o Rodério Ferrari no meu filho. Ficou gigante o nome dele. Porque José Pedro Fernandes, o meu nome que é pra dar uma sujada, né? Então ficou José Pedro Fernandes, Rodério Ferrari. Pra tirar o passaporte europeu. Ela falou, Praticamente deixa Dom Rodério Pedro, Ferrari que... Mas tem um nome de sangue azul, né? Que é Né? comprido. Azul. Né? Mas então, aí eu não fui mais, não voltei mais para São Paulo, trouxe meu filho. Se adaptou com o Vinhedo. ficou Na pra época cá. eu namorava, o namorado veio embora para Vinhedo. Veio pra vir. Veio. E hoje ele ainda tá aqui ou não? Hoje ele é secretário de Tecnologia e Inovação em Valinhos. Ah, Olha, O senhor Fábio Medeiros. Fábio Medeiros. Associação Italiana Vinhedense. Eu vou lá conhecer. E quem tá vendo a gente, que é um, não imigrante, mas uma pessoa de São Paulo, da capital, sei lá, de outro estado, e quer vir pra Vinhedo, o melhor jeito de conhecer a cidade, você acha que já é chegando direto na associação? Pra se pela- sentir abraçado? Não, olha, a associação ela atende associados. Nós não temos um serviço de atendimento para externos. Nós atendemos de segunda, porque são voluntários, de segunda, quarta e sexta, em determinados horários, das 10 às 13. Mas quem for lá é bem recebido, nós vamos explicar para ser associado. Temos o serviço consular, lógico, quem é associado tem um desconto, TX tem um caminho mais rápido. Quem não é associado, contrata o nosso serviço de cidadania, nós fazemos. Temos esse serviço consular. Quer ter aula? Também tem aula. No entanto que dessas 4 turmas, nós temos aí 30% associado, o restante são pessoas externas, de fora. Legal. Né? Mas assim, a gente dá o trato pro associado. Por que a associação só começou a aparecer de 5, 6 anos para cá? Porque nós mudamos o estatuto. Antes eram só as famílias fundadoras ou que eram de Vinhedo. Nós abrimos esse leque e hoje nós estamos com 504 só associados. Uma associação muito grande. Por quê? Infelizmente, iam morrendo famílias. Morria o patriarca ou a matriarca, às vezes não estava aqui mais o filho ou a filha, estava morando fora, ou fora da cidade, ou fora do estado, ou fora do país. Então, foi reduzindo e nós decidimos mudar. Vamos atrair todo mundo que tem descendência de italiano e vamos explicar que nós estamos aqui para a preservação das tradições italianas, da língua italiana, dos bons costumes, preservando a família e a família italiana, que é o bem. E principalmente as raízes de Vinhedo. É essa a questão que a Associação Italiana trabalha, tá? Então é esse Perfeito. trabalho. Não deixar perder a A cultura, A identidade, a cultura da aquilo. raiz, Exato. da onde surgiu o Vinhedo e as nossas famílias que fundaram o Vinhedo, ou as famílias que hoje estão morando em Vinhedo, são descendentes, mas estão hoje também aprendendo a história de Vinhedo e convivendo Ô, conosco. Juliano, quando você falou, não sei se a gente já tava no ar, mas você falou um negócio que eu achei muito legal, de colocar o ensino da língua italiana no ensino sim. público. Estou conversando com o prefeito Dr. Dario, não deu 5 minutos, falou, vamos fazer. Conversamos com a Rogéria, que é minha amiga de infância, Nicolette, que também é descendente italiano, foi minha vizinha, né? E vamos fazer as aulas, conversamos com o consulado já abriu todas as portas, vamos fazer com o Instituto Brasileiro de Cultura Italiana, que é o ICIB, que vai trazer esse expertise conosco, e agora nós estamos nos trâmites burocráticos entre Itália, Brasil, no caso, o município de Vinhedo, Que legal. para apresentar esse projeto em agosto para setembro e começar em 4 escolas de Vinhedo, né? 4 Projeto piloto, né? Um projeto piloto para entrar na grade curricular, na grade escolar dessas crianças, elas começarem agora e até quando sair da escola Já municipal sai parlando. já sai falando italiano fluente. Perfeito. E o que vocês imaginam? Qual que é Tudo o- de graça, tá? Que é no município, Tudo sem de pagar graça. nada, né? Isso estou falando da criança, sem pagar nada. Perfeito. E Juliano é responsável pela associação, você pela parte da cultura da associação. Como que vocês esperam? O que vocês desejam para daqui 5 anos? Visualizando, vai 2028. Como que vocês querem estar a associação? Parte e parte da cultura também. Da associação, da parte que nós já estamos fazendo, é só crescer, pelo que toda semana entra sócio. Qual o número de espera sócios, tá mais com ou os menos? Hoje é 504. Não, daqui 5 anos você gostaria. Eu acredito que a gente vai chegar nos 700, 800 associados tranquilamente. É uma e assim, é uma associação, o Marco e Dino, não só falo da tradição, da família. Nós conversamos entre nós. Sim. Quando nós fazemos as festas, a gente sempre pede para deixar o celular guardado e quando é momento de foto a gente fala. Por quê? As pessoas perderam isso aí, né? Estão batendo papo aqui porque é um podcast e não estão olhando o celular. Mas se ele estivesse batendo papo normal, ele estava olhando
enquanto eu estivesse dirigindo Chega com na você, ele ficava no associação, tem uma celular. gaveta. Você chega lá na associação, não tem computador, nós ainda usamos fichário, Calculadora, o escreve mesmo à mão. sistema, máquina de escrever, lógico. Para outras coisas eu tenho celular, nós temos as coisas online, mas quando chega o associado ou um visitante, esquece celular. Ele vai bater papo como se fosse antigamente. Isso Não é tem muito nada bom. de tecnologia. Legal. Não tem isso daí. Nós preservamos isso aí. Olho no olho, bate papo, atenção total, come, bebe, toma café, bala. Olha lá, olha, pessoal. Ah, Maquê, vai. Olha o secretário lá. Então, o que acontece? Nós perdemos isso. Então, daqui 5 anos, realmente a tendência é crescer porque nós preservamos. As pessoas têm saudade de sentar numa mesa, bater papo como nós estamos fazendo aqui. E você, Né? Silvia, o que você imagina daqui 5 anos? Como vai estar a cultura da associação italiana? Espero que grande, né? Com muito piccolo, pocolo, como que é a dança? Piccolo. Piccolo. Piccolo é Bambine. pequeno, piccolo, pequeno. Eu espero expandir um pouco mais, né? Eu espero que tenhamos um grupo legal de teatro, que a gente possa encenar algumas peças cômicas italianas. Vocês vão ter um pouquinho do que a gente fez, que a gente preparou nos últimos 2 meses, com um grupinho que a gente tem. Que a gente possa ter um coral também, né? Legal. Para conseguir fazer uma coisa bem grandiosa, que a gente possa levar a nossa arte, a nossa cultura italiana para outras regiões, que não fique somente dentro de Vinhedo. A gente já faz isso um pouquinho ao decorrer do ano, participamos de festas externas e tudo mais, mas que as pessoas possam conhecer, né? Porque hoje você fala assim de dança tradicional italiana, você vai pensar lá no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, é e verdade. parece que só eles fazem, só tem italiano lá. Nós estamos trazendo Vinhedo vai isso para o ficar conhecido interior. por isso. Sim, essa é a meta. Essa A Silvia é a está meta. trabalhando nisso. Começamos ano passado, depois da pandemia. E já né? deu um Um ano agora, vai completar um ano em abril. Já tá crescendo completou bastante. um ano já. Gente, É março. dia Foi da verdade. março. te queria agradecer demais esse bate-papo. Nós que Bate-papo agradecemos. curto, mais direto, pra gente conhecer um pouco mais Ô, Marcos, desse nós que agradecemos. trabalho maravilhoso que vocês fazem por Vinhedo, pela cidade. Começando essa parceria com vocês aqui. A Brify está muito à disposição de vocês. Vai ser um prazer estar junto com a associação. Contem com a gente. Deem as suas últimas palavras. Qual que seria, Silvia? A gente vai estar aqui, ó, hoje Dançando muito. daqui a pouco às 20 horas, as meninas tá tudo ali já olhando, ó, que eu tô atrasado, ó. Às 20 horas nós temos 3 apresentações, amanhã das 10 às 6 da tarde estamos aqui também com várias apresentações, não esqueçam do Tombo da Polenta e da Pisa da Uva no domingo também, e eu aguardo vocês lá na minha escola para dar Com Vamos sim. certeza. uma chegadinha lá. A Associação Juliano. Italiana está de braços abertos para quem quer se associar à vontade. Vai ser realmente. Quando você entra na Associação Italiana, você entra na família italiana. Você não é só associado, você é família. Né? Nós cuidamos dos associados. Convidamos no Tombo da Polenta, sábado e domingo, sempre às 13 horas. Nos 2 sábados, 2 domingos de festa. Às 14h45 a Pisa da Uva. Começa a Pisa da Uva, aí E tem a às parada 15 anos italiana, a parada sai italiana daqui. e depois tem o resto da programação também com coisa italiana. Mas o Tombo da Polenta é fantástico. Vai, Vene qui, mangiare Vocês polenta estão com convidados nós. para ir com a gente lá na frente, que amanhã vai todo mundo aprender o porquê de todo o gestual do Tombo da Polenta. Sabe que tem uma música tradicional do Tombo da Polenta, né? Vamos Não vai, estar lá, não né, vai falar Gina? mas nada não vou agora. falar agora só não, amanhã. porque senão é Não, não pode dar spoiler. Venham Vem assistir. assistir e vai todo mundo aprender a dançar junto com a gente La Bella Polenta. Oba! Tá bom. De novo, segundo episódio concluído. Fechamos. Tá bom, gente? Obrigado. Daqui a pouco a gente tá de volta com muito mais mente brilhante, muito convidado especial pra vocês. Beleza? Grazie Obrigado. mille! Grazie.